lista, em nome de Deus, já leu aqui o capítulo 8 do livro de Daniel, mas a gente vai ler de novo para a gente dar a doutrina desta noite. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro, dava vagada para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, e o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e era sua força. Quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e o pisou. Até aqui o restante a gente vai acompanhando aos poucos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento nesta noite, para que a gente possa, Paizinho Santo, entender essa leitura, pois assim nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Então, meus amados irmãos, o fundo musical está alto, tá bom. Se estiver alto, os irmãos mandam baixar, tá bom? Tá certo, pronto. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui na terceira doutrina que nós estamos falando da parte escatológica do livro de Daniel. É como eu falei outro dia, parece ser um estudo. Quando o estudo é muito profundo, às vezes a gente fica assim, poxa, é difícil de entender essas doutrinas, será que tem alguma coisa importante para nós? E como eu falava na doutrina passada, tudo é importante, porque se está na Bíblia, é importante. Glórias ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos lembram que na primeira doutrina nós lemos no capítulo 2 do livro de Daniel, que falava da estátua de Nabucodonosor, do sonho que Nabucodonosor teve, que aquela estátua tinha a cabeça de ouro, o Império Babilônico, tinha os peitos e os braços, meus amados irmãos, de prata, que era o Império Medo-Persa, que tinha os quadris de bronze, que era o Império Grego, e que tinha as pernas de ferro, o Império Romano, e que tinha os dedos do pé, em parte de barro, em parte de ferro, que significa o Império Romano restaurado nas 10 nações europeias, como Portugal, como a Alemanha, como a própria Itália e outros países que se levantarão na última hora contra Israel, do que a gente conhece como a Batalha do Armagedon, que está no capítulo 16, versículo 16 do livro de Apocalipse, quando está escrito ali: eles congregaram em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Glórias ao nome do Senhor.
Os irmãos lembram que na doutrina passada, essa que eu falei aqui foi na repassada, e na passada nós lemos no capítulo 7 do livro de Daniel, que falava da visão das 4 bestas do capítulo 7 de Apocalipse. A primeira era o leão que tinha 2 asas, era o reino babilônico, que com a sua velocidade invadiu o reino, sob o comando do rei Nabucodonosor. Eles conquistaram boa parte da terra, e aquele animal, o leão com as 2 asas, simbolizava a velocidade do domínio babilônico sobre as nações, e que corresponde à cabeça de ouro do capítulo 2 do livro de Daniel. Os irmãos lembram que nós falamos também de outro animal que era o urso, que tinha 3 costelas na boca, e que aquele urso também, ele estava ali tipificando o império Medo-Persa. Aquele urso simbolizava o império da Pérsia, porque assim como aquele império matava muita gente, comia carne, aquele urso foi dado a ordem para comer bastante carne, ou seja, destruir, fazer verdadeira carnificina sobre a face da terra. E foi isso que o império Medo-Persa fez sobre a face da terra. O império Medo-Persa, que hoje é o próprio Irã, que está em guerra contra o povo de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Os irmãos lembram que nós falamos de outro animal, o leopardo, que tinha 4 cabeças, que tinha 4 asas. As 4 asas falou da velocidade feroz com que a Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande, também se apoderou das nações. E ele tinha 4 cabeças, aquele leopardo, que significava que quando o rei morresse, surgiria 4 reis, que foram os 4 generais de Alexandre, que começaram os reinos Cassandro, Ptolomeu e Seleucida, e outros reinos que foram aprimorados através do capítulo 7 do livro de Daniel. E teve um animal terrível, que foi o 4º animal que Daniel ficou assombrado. Um animal feroz, um animal terrível, que a gente pôde perceber na quinta-feira passada, que tinha a ver com o Império Romano, mas tinha a ver também com o domínio do anticristo, que vai se levantar sobre a face da terra. Eu quero dar uma notícia para a igreja esta noite. Satanás está furioso contra a igreja do Senhor, mas quem é crente fiel pode ter certeza de uma coisa: a vitória já é nossa. Levanta a tua mão esta noite, glorifica o Senhor teu Deus querido, porque a vitória é nossa pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para quem está do teu lado assim: a visão é tremenda, mas a vitória é nossa pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar de 2 animais. Parece até repetitivo, porque no capítulo 2 nós falamos dos 4 impérios. Porque na quinta-feira passada nós falamos de novo dos 4 impérios. E agora nós iremos falar de 2 impérios, que é o Império Medo-Persa e o Império Grego. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, capítulo 8 diz assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu estar eu na cidadela de Suzão, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava o carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi o carneiro que dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão.
este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu curioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Nós já entendemos aqui no começo dessa leitura do capítulo 8 que tem 2 animais, o carneiro com 2 chifres. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você sabe quem são esse carneiro com os 2 chifres? Sabe quem é? Esse carneiro é exatamente o Império Medo-Persa. Mais uma vez ele aparece aqui. O Império Medo-Persa tinha 2 chifres. Os 2 chifres significam a Média e a Pérsia. Quem apareceu primeiro no Império foi a Média. Depois da Média, o Império Persa, que é o segundo chifre, que diz aqui a Bíblia que era o chifre mais alto, o maior chifre, que nasceu depois do primeiro chifre, mas que cresceu mais. O que isso indica, irmão? Que o Império Persa se sobressaiu do Império Medo. E, meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que a Bíblia se cumpre integralmente. Mais uma vez eu chamo a atenção para isso, porque quando Daniel teve este sonho, ele estava ali, irmão, na Pérsia. Ele estava ali, ele sonhou que estava na cidadela de Suzã. A cidade de Suzã foi onde aconteceu aquele acontecimento de Esther, da rainha Esther, juntamente com o rei Assuero. Ali também, irmão, do Império Medo-Persa, os acontecimentos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E, meus amados irmãos, ele estava perto do rio Ulai, e ele enxerga aquele carneiro que estava amarrado para o norte, amarrado para o sul, amarrado para o ocidente, e tudo isso simbolizava a fúria do Império Medo-Persa. Pastor, mas e isso aí, como é que vai ser esse desenrolar? Glórias ao nome do Senhor. Então, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, Daniel teve essa visão, né? Nenhum animal conseguia resistir ao carneiro, ninguém podia se livrar dele. A visão registrada por Daniel no capítulo 8 veio a ele 2 anos depois da visão do capítulo 7. Em sua visão, Daniel se viu no palácio de Suzã, uma das cidades reais persas, a mais de 320 quilômetros de Babilônia. E, meus amados irmãos, um século depois, o rei persa Xerxes construiu ali um magnífico palácio, onde ocorreram os eventos registrados do livro de Esther, né, que eu já falei há pouco. Então tudo isso aí vai se encaixando dentro da história. O capítulo 8, aí você pode dizer assim: pastor, não é muito repetitivo, juntamente com o capítulo 2, o capítulo 7? Toda essa narrativa está preparando o leitor da Bíblia Sagrada para o que ele vai narrar no capítulo 9 do livro de Daniel, que serão as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são 7 semanas mais 62 semanas. Nós vamos outro dia fazer um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, que ela teve uma pausa que já vai há 2000 anos. Que pausa foi essa? Quando a igreja foi fundada por Jesus Cristo, a contagem parou. E quando a igreja for arrebatada, a contagem vai recomeçar. Será o período da grande tribulação. Será o período em que a besta, o falso profeta, o anticristo estará sobre a face da terra. Eu quero dizer para a igreja uma coisa: está bem pertinho da trombeta tocar e da igreja ser arrebatada.
Tem alguém aí que tem esperança de subir ao arrebatamento? Se tem, levanta a tua mão e diga glórias ao nome do Senhor. A qualquer momento Jesus vai voltar, meus amados irmãos, e nós teremos este encontro glorioso com Ele. Amém, pessoal? O carneiro que estava parado junto ao canal começou a avançar para o oeste, por norte e sul, e sua carga era irresistível. Ninguém poderia escapar do seu ataque. Fazendo o que queria, o carneiro dominou tudo. Todo o território que ele guerreou, o carneiro venceu. Tudo que o Império Medo-Persa quis dominar, eles dominaram. Eles dominaram o Egito, eles dominaram parte ali de Israel. Eles dominaram todas as coisas. Eles derrubaram o Império Babilônico. E a Bíblia Sagrada narra com detalhes tudo sobre o Império Medo-Persa, sobre os reis que ali passaram, o rei Assuero, da rainha Vasti, depois que casou com Esther. Narra, meus amados irmãos, todas as grandes conquistas deste animal, deste império, representado aqui pelo carneiro com 2 chifres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso, irmão, é o chamado tempo dos gentios. Está preparando, como eu já falei há pouco, para a grande tribulação, quando o tempo do gentio vai se esgotar, e aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mão na estátua de Nabucodonosor é Cristo, que vai estabelecer o reino milenial sobre a face da terra. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele: você crê que vai estar no milênio? Quem crê, irmão? Quem crê? Você crê mesmo? Você crê que vai estar no milênio? Glória a Deus, aleluia. Você vai estar no milênio? Glórias ao nome do Senhor. Alguém poderia perguntar: pastor, no milênio tem... Será que no milênio vai ter internet, pastor? Ei, pastor, será que no milênio tem o WhatsApp? Será que no milênio tem o Facebook? Será que no milênio tem novela para a gente assistir? Será que no milênio tem algo assim chamativo para nós? Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no milênio, não, com certeza não vai ter essas internet, não vai ter novela, no milênio não vai ter pecado. Mas uma coisa eu digo para você: no milênio, a Bíblia diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as grandezas que Deus tem preparado para este povo. Então levanta a tua mão, porque o milênio vai ser um local de bênção, vai ser um local de alegria, de adoração, e todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro vai estar presente diante do Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vamos ver o segundo animal aqui para a gente já prosseguir no estudo. O poderoso bode. A partir do versículo 5. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Daniel então viu um bode com um poderoso chifre surgir de repente do oeste. Sua velocidade era tão grande que seus pés não tocavam no chão. Olha para cá, irmão. Aquele bode, representando a velocidade que ele vinha, dava a impressão para Daniel, naquele sonho, que o bode não tocava no chão, como que ele vinha flutuando. A velocidade era tão grande que a impressão que tinha para o profeta que o bode vinha flutuando. Sabe o que isso significa? A velocidade das conquistas de Alexandre o Grande. Quem conhece aqui a história de Alexandre o Grande? Levanta a mão. Quem conhece aqui? O maior imperador grego da antiguidade, o maior conquistador da antiguidade. Ele veio, irmão, e quebrou o chifre, quebrou os 2 chifres, ou seja, ele colocou por terra o Império Medo-Persa. Alexandre, irmão, quando ele fez o reino dele, meus amados irmãos, ele entrou em Jerusalém,
e para conquistar o povo de Israel, o povo já estava tudo ali, esperando, porque essa profecia aqui, os rabinos, os doutores da lei já sabiam que esse imperador chamado Alexandre iria entrar na cidade. E quando Alexandre chega lá, ele disse assim: ó, nós já estamos sabendo, nós não vamos resistir, porque está escrito na Bíblia, está escrito que essa profecia aqui, desse bode aqui, é exatamente com referência a você, Alexandre. E aí não teve nenhuma resistência, o rei Alexandre entrou, dominou todas as coisas, todo mundo conhecido, Alexandre conquistou. Mas interessante, mas que a profecia da Bíblia, mais uma vez eu quero aqui chamar a atenção. A Bíblia diz aqui que no auge da sua força, ele foi tirado. Porque Alexandre ele morreu com 32 anos de idade. Muito novo. Ele pegou uma doença, ele bebia muito, ele gostava muito de farrear, era valente, era um homem preparado, mas numa noite de uma farra, numa noite de uma bebedeira, ele caiu e morreu. E aí a Bíblia se cumpre quando a Bíblia diz que daquele chifre, ele representa o chifre no meio dos olhos do bode, e daqueles chifres sairiam 4 chifres. Aí você pode me perguntar: e quem são os 4 chifres, pastor, que Daniel está falando, ou que Daniel viu no sonho? São os 4 generais de Alexandre. A história narra bem direitinho. Quando Alexandre morreu, os 4 generais dele ficaram guerreando para dividir o império da Grécia. E entre eles estava Ptolomeu, que ficou com o Egito. Estava, meus amados irmãos, outros generais que ficaram com parte do mundo do império, e assim aquele império estava exatamente como a Bíblia narrou no capítulo 8 do livro de Daniel. Diga-se esta noite, quando a profecia é de Deus, diga-lhe, quando a profecia é de Deus, ela se cumpre tintim por tintim. Bem, pessoal. Pergunta para quem está dizendo assim: você crê em profecia? Você crê em profecia? Você crê em profecia? A profeta de Deus. Você crê em profecia? Pois quando Deus fala, irmão, está falando. Quando o homem fala, está falido. Mas quando Deus fala, está falando. Deus falou através do sonho: olha, o império, o ódio vai derrubar o carneiro, vai massacrar. E aconteceu integralmente. Mas só que aqui, mano, se eu aqui o tempo, não é só olhar para o relógio, não. Não, para aí, Jesus, as horas passam muito rápido. Vamos para frente. Assim que o bode foi elevado a grande poder, seu grande chifre único foi quebrado. E seu lugar foi ocupado por 4 chifres que se destacavam. A descrição desse bode é um pouco paralela ao terceiro animal de Daniel, o leopardo com asa. Ambos eram rápidos, e o leopardo tinha 4 cabeças, enquanto que o bode tinha 4 chifres. O chifre do bode provavelmente representava o rei da mesma forma que o chifre do 4º animal representava o rei em Daniel 7:24. Certo, irmão? Aí depois do capítulo 8, versículo 9 a 12, vem o pequeno chifre. Meu pai, pastor, mas é chifre demais, né? É muito chifre, né? Naquela época, chifre significava poder, né? Chifre tinha essa simbologia de poder. Mas vamos ver aqui, irmão, versículo 9. E o dele saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste, da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército do céu, e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos
e o sacrifício que era dado ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, olha para cá, irmão. Desses 4 generais, nasceu um outro domínio, o rei mais perverso que se levantou contra o povo de Israel. Anote o nome dele aí para você não esquecer. O nome desse rei era Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que era a personalização do anticristo. Ele não era o anticristo, mas ele foi a personificação do anticristo. Por quê, pastor? Porque assim como o anticristo, o que Antíoco Epifânio fez contra o povo de Israel foi coisa tremenda. Ele era do reino de Seleucidas, um dos 4 generais que vieram ali do reino da Seleucida, e aí a família dele foi vindo os reis, e um deles que foi Antíoco, Epifânio, Antíoco IV Epifânio. Esse rei, meus amados irmãos, foi tremendo. Ele quis proibir o povo judeu de adorar a Deus. Ele proibiu o povo de guardar o sábado. Ele, meus amados irmãos, pegou e sacrificou um porco em cima ali do povo judeu. Os irmãos sabem que porco é um animal imundo para o judeu. E esse Antíoco Epifânio colocou o altar do Deus pagão em cima do altar de Deus, do altar da sinagoga. E esse rei fez de tudo para usurpar o trono, para ele é o tipo de Satanás que na grande tribulação vai fazer com que Israel deixe de adorar a Deus e vai fazer com que muitas pessoas morram porque não estão aceitando as suas ordens. Olhe para mim. Quem não subir no arrebatamento vai ficar sobre a influência da besta, do falso profeta e do anticristo. Esse Antíoco Epifânio, que era uma personificação do anticristo. Deus, amados irmãos, quem não queria obedecer ele mandava matar. Quantos judeus foram assassinados pela ordem de Antíoco Epifânio? Mas a história narra, e aqui no texto nós vamos ver que a profecia diz que 2.300 tardes depois, o altar seria restaurado. Olha como a Bíblia é muito detalhista. Quando Antíoco Epifânio assumiu o reinado e começou a fazer essas atrocidades, passou 2.300 tardes e manhã, que dá um total de 3 anos e alguma coisa. E, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando cessasse as 2.300 tardes, o altar seria restaurado. Isso aconteceu na revolta dos Macabeus, quando os Macabeus se levantaram contra Antíoco Epifânio, e ali, irmão, Antíoco Epifânio não morreu na batalha, ele morreu na enfermidade, ele adoeceu e ele morreu, porque ai daquele que tocava os ungidos do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Levante a sua mão e diga assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas essas passagens estão poder mais profundas, irmão, e trazem lições maravilhosas para nossas vidas. Olha, capítulo 8, versículo 13. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do Chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhã. Então o santuário
será reconsagrada. Aquilo que eu falei há pouco, né? Os dois, ele teve uma visão que viu dois santos conversando e um perguntou para o outro: até quando? Até quando que acontecerá essas coisas? Até quando o santuário do Senhor será profanado? E aí a profecia veio em 2300 tardes e manhã. Amém, pessoal? Daniel capítulo 8, versículo 15 ao 19. E Daniel ficou aterrorizado. Quando Daniel, irmão, viu essa visão, ele ficou aterrorizado. Porque eu quero chamar a atenção para os irmãos que a profecia mostrou o que aconteceu com Antíoco Epifânio. Mas a profecia ela vai alcançar também a grande tribulação. Porque a profecia aqui está apontando para esse rei que se levantará contra os príncipes dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Quem é o rei dos reis? Quem é o Senhor dos senhores? É Jesus. Então a profecia de Daniel, há tantos anos atrás, aí o anjo Gabriel foi chamado para revelar para Daniel a visão. Ele mostrou, né? O anjo Gabriel mostrou que o carneiro era o império Medo-Persa, mostrou que o bode era o império grego, e mostrou, meus amados irmãos, falando sobre essa perseguição que viria sobre o povo de Israel. Mas aí ele diz assim: até o final haverá guerra. Nunca vai se acabar as guerras do povo de Israel. Só quando Jesus estabeleceu o milênio sobre a face da terra. Quem entende isso aqui? Levanta sua mão. Você pode até perguntar assim: pastor, por que é que nós passamos tanta luta? Porque o povo de Deus sempre vai estar em guerra, sempre está em guerra contra a igreja. O povo de Israel sempre esteve em guerra. A guerra contra o Irã, que é o Império Medo-Persa, a guerra contra a Babilônia, a guerra contra o Império Romano, a guerra contra os otomanos, a guerra contra os califados, a guerra contra os muçulmanos, a guerra contra os árabes, a guerra contra todos. Sabe por quê, irmão? Porque Israel é o povo de Deus. Israel é o povo escolhido por Deus, e por isso que o inimigo tenta acabar com o povo de Israel. E a igreja, pastor? Nós somos o quê? Nós somos a igreja eleita, amada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. A igreja remida, a igreja lavada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, Gabriel explicou a visão, né? Aí lá na frente, Antíoco Epifânio, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Os 4 chifres que se tornaram no lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No total reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em intriga. Vou fazer aqui uma pausa assim para os irmãos. Irmão, quem é que é mestre em intriga? Olha para cá, quem é que você acha que é mestre em intriga, mestre em fofoca, mestre em fazer confusão, mestre em colocar irmão contra irmão? Quem é que faz isso? É o diabo, né? É o diabo.
E Antíoco Epifânio foi uma personificação do diabo. Bicho era ruim, viu? Era mais ruim do que sutil. Ruim. Ele tinha ódio de crente. Ele odiava crente, ele odiava o povo de Israel. Ele queria fazer o povo de Israel ser helenizado. Queria que o povo de Israel virasse incrédulo, ímpio, incrédulo igual a ele. Mas olha só, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, eliminará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Olha para cá. Antíoco Epifânio foi destruído, mas não foi pelo poder da espada dos macabeus. Ele foi destruído pela própria mão de Deus e o castigou, porque ele profanou o templo, ele colocou um porco no altar. Porco é um animal imundo, a Bíblia não permite o povo de Deus, que era Israel, comer carne de porco. Você pode perguntar para ele, pastor, e nós crentes podem comer carne de porco? Aí é outra história. O crente é outra história. O crente, ele não está na lei, ele está na graça. O crente não vive por lei, o crente vive por graça. O apóstolo Paulo, certa vez, só perguntou para ele, só comeu de tudo que se oferecer sobre a mesa, sem perguntar nada, por causa da consciência. Um acha que pode comer carne, outro acha que não pode comer carne. Aí Paulo diz assim, o que come, não julgue o que não come. E quem não come, não julgue o que está comendo. Eu deixo tudo explicado. Se você gosta de comer carne de porco, coma a sua carne. O importante é você estar com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Glórias ao nome do Senhor. Mas, meus amados, quase terminando. Mas tinha muita coisa para falar. Como Alexandre não tinha herdeiro para suceder, o reino foi dividido em vários anos depois entre seus 4 generais, representados pelos 4 chifres. Mas o reino dividido da Grécia nunca teve o mesmo poder que a Grécia que estudou sobre Alexandre. A Ptolomeu foi dado do Egito e parte da Ásia Menor. Cassandro recebeu o território da Macedônia e da Grécia. Lisimaco recebeu a Trácia e partes da Ásia Menor, oeste, da Bitínia, Frígia, Lídia e Lídia. E Seleuco recebeu o restante do Império de Alexandre, que incluiria a Síria, Israel e Mesopotâmia. Então, esse 4º general aqui, meus amados irmãos, Seleuco, é dele que vai vir Antíoco Epifânio, que foi o rei do pequeno Chipre, que está escrito lá em Daniel, o pequeno Chipre que se levantou contra o sul e contra o povo santo. Quem é o povo santo? Israel. E o rei que ele colocou por terra a verdade, ele perseguia a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade, irmão? Levanta aí você, o que é a verdade? A palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o livro que Satanás mais tem raiva é a Bíblia Sagrada. Quem tem Bíblia aí mais uma vez? Mostra para mim, mostra para mim. Esse livro é o livro que Satanás mais tem raiva. Ele faz de tudo para crente não ler a Bíblia. Ele bota preguiça no crente de ler a Bíblia. Mas presta atenção, o crente começa a ler a Bíblia e fala assim, ó. Eu não estou entendendo nada, eu não vou ler, não.